Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma videoaula, nossa última videoaula do nosso estágio supervisionado da Uninter, pesquisa aplicada em História, ok? Vamos falar hoje de independência americana, independência dos Estados Unidos, certo? E a independência dos Estados Unidos foi declarada em 4 de julho de 1776 e reconhecida pelos ingleses em 1783, após 5 anos de guerra. A independência foi resultado do choque de interesse entre colonos e ingleses. A tensão aumentou consideravelmente por meio das leis e dos novos impostos que os ingleses foram impondo à colônia. A independência dos Estados Unidos foi resultado do choque de interesse entre Inglaterra e as 13 colônias. Os ingleses aumentaram sensivelmente a cobrança de impostos e se tornaram mais rígidos no cumprimento das leis. A insatisfação dos colonos motivou protestos e conflitos com os ingleses. Os colonos decidiram pela sua independência depois do Segundo Congresso Continental da Filadélfia. A independência foi anunciada em 1776 e os ingleses reconheceram-na em 1783. Fatores que contribuíram para a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos foi resultado do rompimento nas relações entre as 13 colônias e a Inglaterra. Isso aconteceu porque os interesses da Inglaterra e os interesses dos colonos começaram a se mostrar diferentes, gerando atrito entre as partes. A partir de determinado momento, os colonos passaram a entender que não fazia mais sentido manter os laços coloniais com os ingleses. Primeiramente, pode ser mencionada uma série de conflitos nos quais a Inglaterra se envolveu. Grande parte deles tinha reflexos no continente americano, a exemplo dos casos de conflitos contra os franceses, como aconteceu na Guerra dos 7 Anos. No caso da América, esses conflitos resultavam em combate entre colonos ingleses e colonos franceses. Os colonos sustentavam todo o peso das batalhas, formando e sustentando batalhões para no final não terem os seus interesses considerados pela Inglaterra. Um exemplo claro se deu quando os ingleses se envolveram na Guerra de Sucessão no trono austríaco. Ingleses e franceses defendiam lados diversos e isso resultou em conflitos na América. Os colonos financiaram um ataque e Louisburg tomando um forte local, mas no final os ingleses forçaram-nos a devolver o forte para os franceses. Além disso, os colonos sentiram o peso dos impostos aumentar sobre eles porque, com os conflitos, mais tropas eram enviadas para a América do Norte e o sustento delas era obrigação dos colonos. As guerras também exigiam o aumento de impostos dos colonos, como veremos mais adiante. O aumento da arrecadação na colônia é entendido pelos historiadores como uma mudança de política colonial dos ingleses em relação às 13 colônias. Essa mudança tinha relação com o processo de industrialização da Inglaterra, pois era necessário obter mais matérias-primas e abrir novos mercados consumidores. A expansão da indústria inglesa deu-se mediante a exploração das 13 colônias. Por fim, havia a questão da ocupação das terras do Oeste. Essas terras foram conquistadas dos franceses depois da Guerra dos 7 Anos e os colonos ingleses desejavam ocupá-las, mas a coroa inglesa não permitia a ocupação. A decisão da coroa era parte da política inglesa em relação aos indígenas, isto é, a metrópole não queria ter problemas com os índios que habitavam essas regiões e a não ocupação das terras era a melhor forma de evitá-los. Novos impostos. Como mencionamos, os gastos que a Inglaterra teve com as guerras em que ela se envolveu ao longo do século XVIII, a Revolução Industrial e a mudança na política colonial trouxeram uma necessidade de maior arrecadação por parte da coroa. Essa necessidade passava pela criação de novos impostos e pelo estabelecimento de mecanismos que garantiriam que eles fossem cobrados. O aumento de impostos e a maior presença de autoridades inglesas nas 13 colônias colocaram fim numa política que dava grande autonomia dos colonos.
A perda de autonomia, a criação de novos impostos e a maior rigidez das autoridades coloniais contribuíram largamente para que as relações entre a metrópole e a colônia ficassem bem ruins. Entre as leis anunciadas pela Inglaterra, destacam-se a Lei do Açúcar, a Lei da Hospedagem, a Lei da Moeda, a Lei do Selo e os Atos Townshend e os Atos Townshend. Entre elas, uma das que mais causou indignação foi a Lei do Selo, que determinava que documentos em papéis como contratos, jornais, cartazes, entre outros, tivessem obrigatoriamente um selo inglês que era pago. Essa lei gerou protestos e boicotes por parte da população colona, forçando a Inglaterra a revogá-la. Entretanto, outras leis foram anunciadas posteriormente, como os Atos Townshend e a Lei do Chá. Esta última serviu como estopim para que a insatisfação dos colonos levasse à independência. Lei do Chá. A Lei do Chá foi anunciada em 1773 e determinava que todo o chá vendido nas 13 colônias seria obrigatoriamente comercializado pela Companhia das Índias Orientais. Isso afetaria uma série de comerciantes que não poderiam mais comercializar um produto importante e também faria com que o preço deles subisse, pois agora apenas uma empresa o venderia e ela teria o direito de cobrar o preço que quisesse. A indignação com a lei motivou 150 colonos disfarçados de índios a invadirem o porto de Boston e destruírem carregamentos de chá da companhia. Estima-se que cerca de 340 caixas tenham sido lançadas ao mar. Esse evento recebeu o nome de Festa do Chá de Boston e aconteceu no dia 16 de dezembro de 1773. As autoridades inglesas ficaram furiosas com o acontecimento e decidiram punir severamente a colônia por meio das leis intoleráveis. Entre essas leis estava a determinação do fechamento do porto de Boston até que o prejuízo fosse pago. Além disso, elas determinaram a proibição do direito de reunião, além da autonomia de Massachusetts ter sido revogada e de mais soldados terem sido enviados para lá, sendo obrigação dos colonos abrigá-los e alimentá-los. Quando os colonos declararam a independência, as leis intoleráveis motivaram representantes das 13 colônias a se reunirem para debater a situação com os ingleses. Essa reunião se deu com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, realizado entre setembro e outubro de 1774. Nesse primeiro encontro, os colonos emitiram sua insatisfação com as leis impostas pelos ingleses, mas mantiveram sua fidelidade com o rei inglês. A situação se agravou porque os ingleses decidiram enviar mais tropas para as 13 colônias e mais uma vez obrigaram os colonos a sustentá-las. O desgaste nas relações aumentou consideravelmente a partir daí e os primeiros conflitos armados entre colonos ingleses aconteceram por meio da Batalha de Lexington e Concord em 1775. Batalha de Lexington e Concord em 1775. Posteriormente, organizou-se o segundo Congresso Continental da Filadélfia, no qual os representantes das 13 colônias alegaram não haver mais condições de manter os laços coloniais com a Inglaterra. Assim, em 4 de julho de 1776, foi emitida a Declaração de Independência, documento que explicava os motivos da separação. A independência dos Estados Unidos foi pacífica? A independência dos Estados Unidos foi pacífica? Não. Depois da Declaração de Independência, os conflitos entre colonos norte-americanos e ingleses seguiram acontecendo e se estenderam por mais 5 anos. Para garantir a defesa de sua independência, os colonos formaram uma milícia armada que lutou contra as tropas inglesas. Além disso, os cidadãos norte-americanos puderam se armar para se defender. A derrota dos ingleses foi sacramentada por meio da Batalha de Yorktown, que ocorreu no final de 1781. Depois dela, os ingleses aceitaram negociar com os norte-americanos e a independência dos Estados Unidos foi reconhecida por meio do Tratado de Paris de 1783. Ok? Vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Mais uma vez de independência americana. Como sabemos, a independência dos Estados Unidos foi anunciada no dia 4 de julho de 1776, no segundo Congresso Continental da Filadélfia.
Os ingleses somente reconheceram a independência americana em 1783. Certo? A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi assinada no dia 4 de julho de 1776. A independência dos Estados Unidos foi declarada no 4 de julho de 1776 e colocou um fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. A nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano e federalista, inspirada pelos ideais iluministas que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio, por exemplo. De toda forma, a independência dos Estados Unidos foi encabeçada pela elite colonial, insatisfeita com a forma como a Inglaterra tratava os colonos. A independência dos Estados Unidos e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para outras nações do continente americano. A República instaurada no Brasil, a partir de 1889, por exemplo, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. Causas. A independência dos Estados Unidos foi resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópole Inglaterra e as 13 colônias. Na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias alterou-se drasticamente, e isso desagradou os colonos, motivando-os a rebelarem-se contra a Inglaterra. O primeiro ponto relevante a ser abordado é que, durante o século XVII, a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar, constitucionalista, na qual a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Com o advento da Revolução Industrial, essa burguesia tinha interesse na expansão da indústria e por isso buscava novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. As colônias da Inglaterra naturalmente foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês, conforme definiu o historiador Leandro Carnal. Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nas seguintes guerras: Guerra da Liga de Augsburgo, Guerra da Secessão Espanhola, Guerra da Orelha de Jenkins, Guerra do Rei Jorge, Guerra Franco-Índia e Guerra dos 7 Anos. A soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentar as posses territoriais dos ingleses. Com a ocorrência de tantas guerras, a Inglaterra optou por manter um exército permanente nas 13 colônias, o que representava um custo de 400 mil libras anuais para os colonos. Isso aumentou o impacto financeiro para esses últimos, criando um desgaste na relação. Esse desgaste foi ampliado quando o rei Jorge III proibiu os colonos de ocuparem as novas terras conquistadas que ficavam entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. A medida do rei visava impedir que novos conflitos de colonos com indígenas acontecessem. A reação entre colônia e metrópole realmente começou a ficar ruim quando a política da coroa inglesa em relação às suas colônias modificou-se. Até então, a colonização inglesa tinha sido pautada pela autonomia das 13 colônias e pela pouca interferência da coroa nos assuntos internos. Carnal estabelece que o ano de 1763 é o ponto de partida para a modificação dessa postura. Essa transformação da política inglesa em relação às 13 colônias, mediante todo o cenário apresentado de necessidade de expansão industrial e aumento de gastos com as guerras e com as tropas permanentes, concretizou-se basicamente em aumentos de impostos. A partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra com o objetivo de aumentar a arrecadação das 13 colônias. Dentre essa série, podem ser destacadas Lei do Açúcar, aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos como vinho, café e seda. Lei da Moeda, proibia a emissão de papel de crédito nas 13 colônias. Lei do Selo estipulava que, em publicações como contratos, jornais e documentos públicos,
em geral, deveria constar um selo que era pago à coroa. Lei da hospedagem determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. E Atos Townshend aumentava impostos sobre vidros, corantes e chá. Atos Townshend aumentava impostos sobre vidros, corantes e chá. O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita insatisfação. Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias inglesas e protestos aconteciam em diferentes partes das 13 colônias. Algumas leis, como a Lei do Selo, precisaram ser revogadas, tamanha a insatisfação que causaram. O estopim para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram a Lei do Chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com a lei levou 150 colonos disfarçados de índios a invadirem o porto de Boston durante a madrugada, atacarem 3 navios e jogarem ao mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Festa do Chá de Boston foi uma demonstração da insatisfação dos colonos com a metrópole. A rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Entre as medidas das leis intoleráveis estão as seguintes. O porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito de reuniões foi suspenso. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas. Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. As medidas deixaram claro que, para os colonos, que havia uma grande divergência de interesse entre colônia e metrópole. Assim, os colonos, que até então eram reticentes quanto à possibilidade de separação, começaram a cogitar a independência. Essa ideia ainda era muito tímida, e isso ficou claro quando foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse congresso, os representantes das 13 colônias, exceto da Geórgia, reuniram-se para redigir um documento ao rei inglês declarando sua lealdade, mas protestando contra as medidas determinadas pelas leis intoleráveis. A reação do rei, no entanto, motivou mais a insatisfação, pois foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. Com essa medida, os primeiros conflitos armados entre colonos e as tropas inglesas aconteceram. Declaração de Independência dos Estados Unidos. Local no qual foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Em seguida foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que dessa vez contou com representantes de todas as colônias. Nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manterem-se sob o domínio colonial inglês, uma vez que consideravam que as ações da metrópole eram desrespeito aos interesses dos colonos. Desse congresso elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776. Os colonos reunidos no Congresso estabeleceram 27 causas que explicaram a Declaração de Independência, e os motivos pelos quais os colonos entendiam a situação são resumidos por Leandro Carnal. As leis mercantilistas, as guerras que prejudicavam os interesses dos colonos, a existência de tropas inglesas que os colonos deviam sustentar e etc. A paciência dos colonos, sua calma e ponderação são destacadas em oposição à posição intransigente e autoritária do rei da Inglaterra, no caso, Jorge III. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson. Com a independência foi iniciada a Guerra de Independência, na qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas. Guerra de Independência dos Estados Unidos. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, os colonos defenderam sua independência por meio do Exército Continental, força criada logo após a declaração. Após o rompimento com a colônia, desenvolveu-se nos Estados Unidos um dispositivo legal que permitia aos cidadãos armarem-se. Essa ideia fez com que o porte de armas nos Estados Unidos fosse incluído na Constituição do país. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderarem suas tropas na América. Além disso, contaram com muitos colonos traidores que lhes forneceram informações importantes. Os colonos, por sua vez, uniram-se contra os ingleses, motivados principalmente pela violência com que eram tratados durante a guerra. Nisso, franceses e espanhóis entraram no conflito, fornecendo apoio vital aos americanos.
Os dois primeiros tinham interesses em enfraquecer os ingleses no continente americano. Os dois primeiros tinham interesse em enfraquecer os ingleses no continente americano e viram no apoio à independência dos Estados Unidos uma forma de atingi-los. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que ocorreu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris em 1783. Por que a França ajudou na independência dos Estados Unidos? O envolvimento francês na Guerra de Independência dos Estados Unidos aconteceu porque os franceses tinham interesse em enfraquecer os britânicos na América. Lembrando que durante o século XVIII as duas nações haviam entrado em combate durante a Guerra dos 7 Anos, na qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder uma série de territórios. A Guerra de Independência dos Estados Unidos era vista pelos franceses também como uma possibilidade de recuperarem tais territórios perdidos. Com a derrota, os ingleses foram obrigados a devolver Senegal, algumas ilhas no Atlântico e algumas terras na América para os franceses. Os espanhóis, que também lutaram ao lado dos colonos, receberam de volta Minorca, uma ilha no Mediterrâneo, e territórios na Flórida. Consequências. A independência dos Estados Unidos também é conhecida como Revolução Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são: consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente. Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil. Republicanismo consolidou-se como alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. Declínio do domínio colonial na Inglaterra, na América continental. França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. Deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. E foi isso, pessoal. Finalizando aqui, ok? Um abraço a todos. Vamos partir agora para os exercícios de fixação do tema. Abração. Oi, pessoal. Vamos dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, vendo aqui sobre os exercícios de fixação do tema Independência Americana. Ok? Então, vamos aqui, né? Os Estados Unidos nasceram com a vinda dos ingleses para o continente americano. Uma vez lá, eles se assentaram em 13 colônias. Essas colônias eram o embrião do país, que hoje conhecemos como Estados Unidos. Ok? E como foram formadas as 13 colônias, no decorrer do século XVII, um total de 1.900 britânicos deixaram o continente europeu. Suas motivações para essa aventura no Novo Mundo eram as grandes perseguições religiosas e políticas e a grave crise econômica que assolavam a Europa na época. Esses ingleses foram patrocinados por companhias particulares que buscavam lucrar com a descoberta de novos territórios. Esses investimentos resultaram na fundação de duas colônias conhecidas como os Estados Americanos de Virgínia e Massachusetts. As companhias privadas mantinham os colonos e também se preocupavam em garantir transporte e equipamento. Na colônia de Connecticut, os próprios imigrantes bancavam a vinda de seus empregados e familiares. Eles também custeavam os equipamentos usados. A Inglaterra já vinha tentando colonizar a América desde o século XVI, mas não havia tido sucesso até então. Contudo, nessa empreitada quase totalmente particular, os 1.900 colonos originais conseguiram alcançar uma população de mais de 2 milhões de habitantes em 1775. As 13 colônias americanas originais chamavam-se Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia. Como eram as 13 colônias? As 13 colônias ficavam localizadas entre o Oceano Atlântico e os Montes Apalaches. Elas se estendiam até o atualmente conhecido território da Flórida, que na época era colonizado por espanhóis. As colônias se dividiam em 3 blocos, são eles: colônias do
Nordeste, Nova Inglaterra, colônias do Centro e colônias do Sul. Nordeste, Nova Inglaterra, as colônias do Centro e colônias do Sul. Ok? Colônias do Nordeste, Nova Inglaterra. Colônias pertencentes a Massachusetts, Delaware, Connecticut, Rhode Island e Maine. Os principais objetivos dos colonos que ocupavam essa região eram a liberdade religiosa e política. As decisões eram tomadas em assembleias na igreja e tinha uma ligação muito forte entre o Estado que lá se formava e a religião. O clima era rigoroso, a agricultura não rendia o suficiente. Isso motivou os colonizadores a focar na área de pesca e assim eles construíram o Porto de Boston. Mal sabiam eles que sua obra viria a ser a maior porta de entrada e saída para o comércio dos Estados Unidos. Colônias do Centro: Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Essas colônias foram tomadas pelos britânicos de outros colonos, holandeses, alemães e suecos que haviam chegado lá antes. O clima nessa área era mais favorável à agricultura, tanto de subsistência quanto a que permitia a venda de excedentes. Coexistiam mão de obra livre e escrava. Foram instaladas indústrias têxteis e siderúrgicas. Essa região também tinha uma íntima relação comercial com as colônias espanholas e portuguesas. As trocas entre elas incluíam até mesmo o tráfico humano de africanos. Colônias do Sul: Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. O clima subtropical da região favorecia as plantações de arroz, tabaco e algodão. Os trabalhos nas lavouras eram delegados a negros escravizados e a produção voltada à exportação e baseada em grandes propriedades. Como se deu à formação dos Estados Unidos, as colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Os governadores eram assessorados por uma assembleia responsável por recolher os impostos. Os membros dessa assembleia eram eleitos pelos próprios colonos e desde o início das colônias inglesas tinham uma autonomia política e administrativa. Isso contribuiu para que os colonos criassem uma mentalidade de independência. Eles passaram a acreditar que não precisavam da Inglaterra para crescer. Após 200 anos, esse pensamento se refletiu na batalha travada pela independência das 13 colônias. Principais causas da independência dos Estados Unidos: a mentalidade de independência dos americanos já se manteve fortalecida e cada vez mais consolidada por 200 anos. Entretanto, a verdadeira declaração de independência apenas aconteceu quando a Inglaterra precisou aumentar os impostos sobre as 13 colônias. Esse aumento aconteceu porque o país se envolveu em um conflito com a França que ficou conhecido como a Guerra dos 7 Anos. O conflito gerou uma grande crise econômica na Grã-Bretanha e os ingleses tentaram cobrir os gastos cobrando os americanos. Os colonos também não confiavam no metrópole para socorrê-los em caso de ataque indígena, ou seja, era um povo já com a mentalidade de separatismo e se sentiam esquecidos por sua metrópole e ainda estavam sendo cobrados. No meio de tudo isso, ainda havia a difusão dos pensamentos iluministas que levavam mensagens de liberdade política. Munidos de todas essas motivações, os americanos decidiram dispensar o governo inglês. A gota d'água para a formalização da independência foi o imposto do selo e o monopólio da venda do chá, a Companhia das Índias Orientais, sem os colonos terem concordado. A partir daí, os americanos pegaram em armas e expulsaram os ingleses de suas terras. Ao fim do combate, nasciam os Estados Unidos da América. Então, vamos para os exercícios, né? Questão 1. Questão 1. Sobre a independência dos Estados Unidos, 1776, é correto afirmar que: letra A. Teve como inspiração as ideias do filósofo inglês Thomas Hobbes, defensor da monarquia absolutista. Letra B. Resultou da construção de um país integrado em termos econômicos e raciais. C. Levou ao estabelecimento do pacto colonial na região. D. Inspirou-se no direito de rebelião de John Locke, rompendo com o domínio inglês. E E. Foi um processo encabeçado pelas classes populares, ficando a elite relegada a um segundo plano. Então, qual seria a correta? Correta seria letra D. Né? Sobre a independência dos Estados Unidos de 1776. Inspirou-se no direito de rebelião de John Locke, rompendo com o domínio inglês. Questão 2. Uma casa dividida
contra si mesma não subsistirá. Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Acredito que esse governo meio escravista e meio livre não poderá durar para sempre. Não espero que a união se dissolva, não espero que a casa caia, mas espero que deixe de ser dividida. Ela se transformará só numa coisa ou só na outra. Abraham Lincoln, 1858. Esse texto expressa, letra A, a posição política autoritária do presidente Lincoln. B, perspectiva dos representantes do Sul dos Estados Unidos. C, proposta de Lincoln para abolir a escravidão. D, proposição nortista para impedir a expansão para o oeste. E, preocupação de Lincoln com uma possível guerra civil. Então ficou letra E. Preocupação de Lincoln com uma possível guerra civil. Questão 3. Este é o maior evento da história do presidente norte-americano Truman, ao ser informado do lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima. Era importante que a bomba atômica fosse um sucesso. Havia-se gastado tanto para construí-la. Todas as pessoas interessadas experimentaram um alívio enorme quando a bomba foi lançada, do alto ofício cujo nome em código era Manhattan District Project. Essas afirmações revelam que o governo norte-americano, letra A, desconhecia que a bomba poderia matar milhares de pessoas inocentes. B, sabia que sem essa experiência terrível não haveria avanço no campo nuclear. C, esperava que a bomba atômica passasse desapercebida da opinião pública. D, estava decidida a tudo para eliminar sua inferioridade militar frente à Rússia. E E, ignorava princípios éticos para impor sua primazia político-militar no mundo. Qual seria? Questão 3. Questão 3. Letra E. Ignorava princípios éticos para impor a sua primazia político-militar no mundo. Ok, questão 4. Marque a alternativa correta e complementa corretamente o enunciado abaixo. Considerando os aspectos da história norte-americana, só não é possível afirmar que os Estados Unidos, letra A, expandir o seu território à custa de compras e guerras. B, exercer o papel de liderança internacional desde a independência. C, foram capazes de integrar milhares de imigrantes para a sua vida política. D, foram palco de intensos conflitos raciais. Então vamos ver qual seria a correta. Letra B. Considerando aspectos da história norte-americana, só não é possível afirmar que os Estados Unidos, letra B, exerceram o papel de liderança internacional desde a independência. Vamos lá, questão 5. As últimas décadas do século XVIII foram assinaladas por profundas transformações políticas, sociais e econômicas, tanto na Europa quanto nas Américas. As afirmativas abaixo apresentam algumas dessas transformações. Examine-as. Afirmativa 1. As 13 colônias inglesas da América do Norte proclamaram-se independentes da Inglaterra, formando uma república federalista e presidencialista, os Estados Unidos da América do Norte. 2. Em São Domingos, atual Haiti, em 1794, a Revolução dos Negros e Escravos deu início à era da abolição nas Américas, que se completaria quase um século depois com a abolição da escravidão no Brasil. E 3. Na França revolucionária de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além de proclamar que os homens nascem livres e iguais perante a lei, pondo fim às hierarquias e privilégios que distinguiam a sociedade do antigo regime, afirmava que a propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. 4. As conjurações e inconfidências lideradas pelos colonos, quer na América Espanhola, quer na América Portuguesa, não se orientaram em qualquer momento pelas ideias e princípios defendidos pelos filósofos iluministas. Então vamos lá. Vamos ver qual é a correta aqui. Vamos lá.
Então, estão corretas aqui somente a 1, 2 e 3, né? As corretas aqui somente 1, 2 e 3. 1. As 3 colônias inglesas da América do Norte proclamaram-se independentes da Inglaterra, formando uma república federalista e presidencialista dos Estados Unidos da América, certo? 2. Em São Domingos, atual Haiti, em 1794, a Revolução dos Negros e Escravos deu início à Era da Abolição nas Américas, que se completaria quase um século depois com a abolição da escravidão no Brasil, certo? 3. Que está certa também. Na França Revolucionária de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além de proclamar que os homens nascem livres e iguais perante a lei, pondo fim a hierarquias e privilégios que distinguiam a sociedade do antigo regime, afirmava que a propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. Essas 3 são certas. Ok? Questão 6. O ex-vice-chanceler argentino, na época da Guerra das Malvinas, 1982, em entrevista concedida em 3 de 4 de 2007, 3 de 4 de 2007, fez as seguintes revelações. Os militares, quando decidiram recuperar as Malvinas, acreditavam equivocadamente que os Estados Unidos não interfeririam em retribuição pelos oficiais que a Argentina enviara a Honduras para treinar os contras que combatiam os sandinistas. Ele, Vernon Waters, embaixador especial do governo norte-americano, era uma mistura de homem do exército e da CIA, mas muito civilizado e inteligente. Falava um impecável castelhano. Durante a guerra, ele entrava na sala do ditador e general Leopoldo Galtieri sem bater. Era um habitué da Casa Rosada e da residência de Olivos. Essas revelações evidenciam letra A, a responsabilidade direta do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra das Malvinas. B, ingerência do governo norte-americano em 3 países da América, Honduras, Nicarágua e Argentina. C, rigidez da política estadunidense na América, intervindo militarmente em todos os países. D, perda de importância da Argentina aos olhos dos Estados Unidos, tratada no mesmo nível das repúblicas da América Central. E E, traição do governo norte-americano à Argentina ao retirar o apoio formalmente prometido na sua luta para recuperar as Malvinas. Essa questão é letra B. Ingerência do governo norte-americano em 3 países da América: Honduras, Nicarágua e Argentina. Ingerência. Vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 7. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação não se levantará e viverá o verdadeiro significado de seus princípios. Nós acreditamos que esta verdade seja evidente por si, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 pequenos filhos viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas sim pelo conteúdo de seu caráter. Não temos alternativa então protestar, se não protestar. Por muitos anos demonstramos uma assombrosa paciência. Por vezes demos a nossos irmãos brancos a impressão de que gostávamos do modo como estávamos sendo tratados, mas viemos aqui hoje para sermos salvos dessa paciência, que nos tem feito pacientes com tudo que não seja a liberdade e a justiça. A ação franca não violenta procura criar uma tal crise e fomentar uma tal tensão que a comunidade, que se tem constantemente recusado a negociar, é forçada a enfrentar a questão. Procura-se assim dramatizar a questão a fim de que ela não possa mais ser ignorada. Sabemos por dolorosa experiência que a liberdade nunca é voluntariamente dada pelo agressor, e é preciso que ela seja exigida pelo oprimido. Os trechos acima são de discurso e escritos de um dos mais eloquentes oradores norte-americanos do século XX, cuja importância na história de seu país é lembrada anualmente com um dia de feriado em seu nome. A respeito dessa personagem histórica, afirma-se que 1. Liderou um amplo movimento social contra a segregação racial oficial pela igualdade de direitos civis da população negra de seu país. 2. Fervoroso pastor protestante viu-se obrigado a apoiar a guerra que os Estados Unidos travavam contra o Vietnã, entendida por ele como uma cruzada contra o ateísmo comunista. 3. Pôs em ação táticas não violentas de organização e mobilização política, transformando o protesto pacífico em poderosa arma de luta social, como no célebre boicote à lei de segregação dos transportes públicos de Montgomery. Qual seria a correta? Apenas
Apenas 1 e 3, letra C. Então só seriam corretas 1 e 3. Liderou um amplo movimento social contra a segregação racial oficial e pela igualdade de direitos civis da população negra em seu país e pôs em ação táticas não violentas de organização e mobilização política, transformando o protesto pacífico em poderosa arma de luta social, como no célebre boicote à lei de segregação de transporte público em Montgomery. Okay. Então foi essa. Aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Temos sim, então. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Vamos lá, mais um pouco, então. Então, o puritanismo era uma teoria quase tanto quanto uma doutrina religiosa. Por isso, mal tinham desembarcado naquela costa inóspita, o primeiro cuidado dos imigrantes puritanos foi o de se organizar em sociedade. Essa passagem de A Democracia na América, de A. de Tocqueville, diz respeito à tentativa. Letra A. Malogrado dos puritanos franceses de fundarem no Brasil uma nova sociedade chamada França Antártica. B. Malograda dos puritanos franceses de fundarem uma nova sociedade no Canadá. C. Bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no sul dos Estados Unidos. D. Bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos, na chamada Nova Inglaterra. E é bem-sucedida dos puritanos ingleses responsável pela criação de todas as colônias inglesas na América. Então, qual seria a correta? Letra D. Letra D. Bem-sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma nova sociedade no norte dos Estados Unidos, na chamada Nova Inglaterra. Analisando o discurso de Tocqueville, observamos que o processo de colonização da América do Norte aconteceu graças a um grupo de protestantes britânicos interessados em estabelecer uma nova sociedade naquelas terras. Fustigados pela tormenta das revoluções e conflitos religiosos, estavam determinados a empreender a construção de uma nova Inglaterra livre dos problemas e contendas que marcavam a sua Inglaterra de origem. Entendeu? Próxima questão, questão 2. Descreva a postura da Inglaterra em relação às colônias situadas na América do Norte, dando especial destaque à prática de negligência salutar. Então, por conta do tempo tomado em conflitos internos e contra outras nações europeias, o governo britânico não empreendeu uma política colonial em que as atividades dos colonos fossem severamente fiscalizadas. Sob tal aspecto, a postura britânica ficou conhecida como negligência salutar, ao abrir oportunidade para que os colonos norte-americanos desenvolvessem formas de organização política e econômica próprias. Mais uma. Questão 3. Explica a situação que impeliu a Inglaterra a extinguir as antigas liberdades que marcam sua relação junto às 13 colônias. Entre os anos de 1756 e 1763, a Inglaterra se envolveu na chamada Guerra dos 7 Anos. Nesse conflito travado contra os franceses, o governo inglês acabou derrotando seus inimigos à custa de uma enorme dívida. De tal modo, buscando reparar sua delicada situação financeira, o governo da Inglaterra decidiu empreender a cobrança de novos impostos nas 13 colônias. Mais uma. Qual o significado histórico da chamada Boston Tea Party? A Boston Tea Party é a festa do chá de Boston. Foi uma das primeiras situações de conflito em que os ingleses mostraram sua insatisfação mediante a nova política fiscal da coroa britânica. Após o conflito acontecido nesse evento, os colonos foram reprimidos pelos ingleses com a publicação das chamadas leis intoleráveis. Esses, por sua vez, se organizaram para exigir o fim dessas exigências e logo depois organizarem a declaração de sua independência. Vamos para mais uma. Por que os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra da Independência? E como isso influenciou no desenrolar da Revolução Francesa? A França resolveu apoiar as 13 colônias como uma forma de retaliação à derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos 7 Anos.
A participação francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos acabou influenciando os franceses através dos ideais de igualdade e autonomia que inspiraram os colonos norte-americanos contra a Inglaterra. De modo semelhante, esse mesmo discurso foi retomado quando a população francesa questionou a autoridade monárquica em seu país. Ok? Então vamos aqui mais um pouco. Aqui. Vamos lá. Então, mais uma questãozinha 1 aqui. Colonização dos Estados Unidos iniciou a partir do século XVII, quando colonos provenientes da Inglaterra se estabeleceram na América do Norte. A colonização efetiva começou em Jamestown, na Virgínia, em 1607. Nos anos seguintes, outras colônias foram criadas na região, dando origem às 13 colônias. O processo de colonização inglês nunca foi homogêneo, pois atingiu diferentes formas com o decorrer dos anos. Sobre o processo colonizador inglês no Novo Mundo, afirma-se que: letra A. O governo inglês concedia cartas régias a colonos interessados em migrar e explorar o Novo Mundo, as quais autorizavam a tomar posse das terras indígenas. Por isso eles migraram para o oeste, estabelecendo suas terras além dos montes Apalácios, onde encontraram abrigo. B. As colônias da Pensilvânia, Carolina do Sul e Maryland foram ocupadas por colonos puritanos que viajaram a bordo do navio Mayflower e que estabeleceram entre si um acordo de autogovernabilidade conhecido como Pacto do Mayflower. C. Os colonos pobres, os artesãos, os agricultores e os aventureiros, em busca de enriquecimento rápido, ocuparam as colônias do Sul. As colônias do Norte, conhecidas por Nova Inglaterra, foram abrigo de puritanos pobres fugidos das perseguições religiosas na Inglaterra. E D. Colonização inglesa foi uma colonização de povoamento em detrimento da colonização de exploração. O rei inglês concedia certas extensões de terras a colonos pobres, concedendo-lhes amplos poderes de autogoverno. E é nenhuma das alternativas. Então ficou letra C. Letra C. Os colonos pobres, os artesãos, os agricultores, os aventureiros, em busca de enriquecimento rápido, ocuparam as colônias do Sul. As colônias do Norte, conhecidas como Nova Inglaterra, foram abrigo de puritanos pobres fugidos das perseguições religiosas na Inglaterra. Uma outra questão. No século XVIII, as 13 colônias da América do Norte conquistaram sua independência da Inglaterra, movidas por vários motivos, exceto: letra A. Promulgação das chamadas leis intoleráveis. B. Forte influência das ideias iluministas. C. Assinatura do Tratado de Paris entre Inglaterra e França. D. Proibição de implantação de fábricas que concorressem com as britânicas. E E. Falta de representatividade nas colônias no parlamento inglês. Então ficou letra C. Né? Exceto assinatura do Tratado de Paris entre Inglaterra e França. O Tratado de Paris não foi uma motivação para que os colonos das 13 colônias se rebelassem contra o domínio colonial dos ingleses. Ele, na verdade, foi o fim desse processo, estabelecendo o fim da guerra travada entre colonos e ingleses. Ok? Então, ver se tem mais alguma aqui. Vamos lá. Então, mais uma. As 13 colônias inglesas fizeram parte da colonização de povoamento. Os habitantes se instalaram entre o Oceano Atlântico e os montes dos Apalácios no decorrer do século XVII. Não foi uma delas. Letra A. Carolina do Norte. B. Carolina do Sul. C. Novo México. D. Connecticut. E. Virgínia. Letra C. C. Novo México. Ou seja, o Novo México não foi uma das 13 colônias e sua ocupação por colônios norte-americanos remonta do século XIX e ao processo de marcha para o oeste. Originalmente, o Novo México era um território que pertencia ao México, sendo conquistado pelos norte-americanos após a Guerra Mexicano-Americana. Entendeu? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Vamos lá. O processo de emancipação das 13 colônias inglesas na América do Norte, na segunda metade do século XVIII, foi denominado por muitos historiadores Revolução Americana. Por quê?
Letra A. Significou o fim do antigo regime político naquela parte do continente americano. B. Assinala o início de uma sociedade capitalista extinguindo-se de imediato a escravidão. C. Representou o fim do pacto colonial mercantilista e lançou as bases de uma sociedade liberal. D. Possibilitou o avanço das práticas mercantilistas em oposição à Inglaterra liberal. E. Permitiu à Inglaterra aprofundar os laços de dominação por meio de reforço do pacto colonial. Temos aqui então letra C. Letra C. Revolução Americana, por quê? Porque letra C representou o fim do pacto colonial mercantilista e lançou as bases de uma sociedade liberal. A emancipação das 13 colônias, isto é, a independência dos Estados Unidos, fez com que o pacto colonial existente entre as 13 colônias e a Inglaterra deixasse de existir e os Estados Unidos do século XIX puderam se estabelecer enquanto nação independente, orientada com base nos ideais do liberalismo.